Filipenses capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim, eu vou ler esses dois versículos, a igreja acompanhe. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estais atemorizados pelos adversários, e que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Amém? Tomai os vossos assentos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Benjamin, que nos deu hoje a oportunidade de falar aqui um pouco, uma porção da palavra de Deus. Irmãos, eu tirei o tema desta palavra do verso 27, que diz assim, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, o Evangelho de Jesus, que quer dizer boas novas, ele é transformador. Quem foi transformado pelo Evangelho de Jesus? Irmãos, o Evangelho nos alcançou. Deus sempre teve preocupação com o homem, porque é a sua imagem e semelhança. E a gente conhece a história da criação, a labuta de Deus para que o homem permanecesse na sua direção. E Deus usou tantos homens e mulheres, juízes, profetas, sacerdotes, mas todos falharam. Chegou o momento de Deus enviar o seu próprio Filho para anunciar boas novas a todos nós. E hoje nós temos o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus, de conhecer aquilo que o Senhor trouxe do trono diretamente para a igreja. E nós não podemos falhar. Hoje esse Evangelho está colocado na nossa vida e nós temos responsabilidade com o Evangelho do Senhor. E por isso aqui Paulo diz para a gente viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Nós temos hoje o Espírito Santo que nos ajuda a perceber a importância do Evangelho. E eu lendo aqui Filipenses, eu estava lendo essa carta já há um bom tempo, e eu parei aqui nesses dois versículos, e Deus falou muito comigo aqui, porque nós somos e vivemos uma geração tão rápida, uma geração que todos nós estamos correndo, de muita informação, e de pouco tempo para a obra do Senhor, vamos dizer assim, para as coisas de Deus, porque nós achamos tempo para tudo. Mas quando a gente se depara com a obra de Deus, a gente começa a minimizar o tempo nosso em relação à obra do Senhor. Mas eu aprendi aqui que Paulo, ele nos chama a atenção para a gente ter cuidado, porque o crente tem responsabilidade com o Evangelho do Senhor. Nós precisamos ficar apercebido, e por isso nós temos o Espírito Santo que nos ensina e nos faz enxergar e nos revela a palavra de Deus. Quando a gente lê, quando a gente está examinando a palavra de Deus, aí o Espírito Santo vem e ministra em nós. E daí a importância da gente receber essa palavra, porque é ela que vai gerar em nós, todos os dias, um renovo, para que nós não venhamos cair, para que o mundo, o diabo e a carne não tome aquilo que Deus nos entregou, que é as boas novas. E aqui Paulo, ele chama a nossa atenção para isso, quando ele diz aqui, lá no verso 27, olha, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, acima de todas as coisas, você que já teve um encontro com Jesus, você que foi transformado por esse Evangelho que nos tirou do pecado, esse Evangelho que fez a gente enxergar que existe uma vida, que não limita nessa terra, que não limita nesse mundo.
uma vida que a gente pode enxergar. Irmãos, isso é um privilégio para o cristão, para o crente. E o pastor falou aqui, nós temos o Senhor como nosso pastor, e nós estamos supridos disso. Quando nós temos a revelação da palavra, a nossa alma se enche, ela se farta, porque o Evangelho enriquece a vida do homem, porque nós descobrimos coisas aqui, que muitas pessoas não têm o privilégio de conhecer. Você, a igreja, tem o privilégio de conhecer as coisas mais ricas que existem nessa terra, que é o Evangelho de Jesus, porque esse Evangelho aqui tira o homem da sarjeta, esse Evangelho aqui leva o homem para o céu, esse Evangelho aqui conserta casamento, esse Evangelho conserta, restaura lares, esse Evangelho, irmãos, prospera pessoas, esse Evangelho faz com que o homem viva em comunidade, esse Evangelho faz com que o homem tenha satisfação na vida, tenha prazer, tenha alegria, porque ele transforma a vida. Se nós estamos aqui hoje, porque um dia as boas novas de Jesus te alcançou, me alcançou, não foi mérito nosso, mas foi porque nós entramos por uma porta de uma igreja, e ao ouvir a palavra, o Senhor Jesus, através do teu Espírito, revelou esse Evangelho ao nosso coração, e aí a gente pôde ver uma vida melhor do que a gente tinha. Então o Evangelho de Jesus, essas boas novas, nós temos que vivê-lo de forma digna, porque o cristão tem um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra, um compromisso com o Evangelho de Jesus. Você parou um pouquinho para pensar? Jesus deixa os céus, deixa a morada celestial, se faz como homem, se humilha, né? E foi humilhado à morte de cruz, levou os nossos pecados que não era dele, pagou o preço que a gente devia, e agora eu vivo o Evangelho do jeito que eu quero. Não, irmãos, nós precisamos viver de forma digna o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque no dia que nós aceitamos Jesus, Ele nos entregou a responsabilidade de levar esse Evangelho até a sua vinda. Está nas tuas mãos, crente, está nas nossas mãos, irmãos, levar o Evangelho de Jesus de uma forma genuína. E Paulo diz aqui, olha, vivei acima de tudo. Não tem nada que possa impedir a gente viver o Evangelho de forma digna, nada, nem a fome, nem a dor, nem a falta de dinheiro, né? Nem a falta de estudo, de forma alguma. É acima de tudo, nós podemos viver o Evangelho de Jesus como ele deve ser vivido, como Jesus nos ensinou, como os apóstolos ensinou a igreja, ao ponto de entregar sua própria vida por conta do Evangelho, ao ponto de Jesus entregar sua própria vida para deixar o Evangelho para nós. E todos aqueles homens viveram de forma digna. Quando chegaram para eles e diziam, olha, vocês têm que negar Jesus, e eles diziam, não, eu não nego Jesus. Uns foram apedrejados, outros foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, em azeite quente, né, arrastados, mas eles não negaram, eles viveram o Evangelho de uma forma genuína, e a igreja, nos dias de hoje, precisa, né, viver esse Evangelho como Paulo aqui nos ensinou. Agora eu quero, irmãos, eu tive a atenção e aqui o cuidado de ver o que é dignidade, quando Paulo diz para a gente viver de forma digna do Evangelho de Jesus. Dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. O Evangelho de Jesus, ele infunde respeito. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de honra, de autoridade. O Evangelho de Jesus tem autoridade sobre todos os homens, tem autoridade sobre os céus e a terra.
E nós precisamos viver com dignidade esse evangelho. Aí quando diz aqui que a dignidade, ela infunde respeito, aí eu procurei, mas o que é infundir? Olha só o que diz: infundir, pôr de infusão num líquido uma substância, para que nele se dissolvam os princípios solúveis dela. Exemplo: infundir um chá na água quente. Quem já tomou aquele chazinho que vem no chacê, e a gente pega, põe na água quente, espera um pouquinho, sai o sabor, né, o aroma, e a gente toma. Quem já tomou aquele chazinho? É isso aqui, é isso aqui. Nós precisamos ter dignidade, sabe por quê? Porque o evangelho pega o homem e a mulher crente, que aceitou Jesus, e infunde ela lá na sociedade. E lá na sociedade nós precisamos exalar o perfume de Jesus, o sabor da palavra de Deus, através do nosso testemunho, da nossa vida. Irmãos, você é infundido lá na sua empresa, para dar testemunho, você é infundida lá na tua casa, lá na rua, na faculdade, dentro da igreja e fora da igreja. Por isso que nós devemos viver esse evangelho de forma digna, porque ele é precioso, e nós temos que ter esse cuidado. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós fomos chamados para o reino de Deus. Antes de sermos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliar, cooperador, nós fomos chamados para ser santo, para ser salvo. Nós fomos chamados para fazer parte de um povo separado, um povo zeloso, diz a Bíblia, um povo que não vive mais como vive o mundo. E eu louvo a Deus porque você é esse povo. Você está aqui hoje na igreja porque você é esse povo, porque você ouviu a chamada do evangelho e aceitou, e falou: Deus, eu agora não quero viver dessa maneira que eu estou vivendo, eu quero ter uma vida condizente ao teu evangelho, eu quero ter uma vida separada, em conformidade à tua palavra. Jesus, eu quero negar a mim mesmo, eu quero negar as minhas próprias vontades para te servir, para fazer a tua vontade, para ser o teu servo da orelha furada, independente das circunstâncias. Irmãos, foram essas palavras que nós dissemos aqui na frente do altar, quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos o evangelho de Jesus, nós falamos isso aqui: não importa o que aconteça na minha vida, eu vou te honrar, Jesus. Foi isso que nós falamos. Mas o passar do tempo, né, vai acontecendo, e muitos de nós achamos que esses valores hoje não são os mesmos daquele tempo, 20 anos, 30, 50 anos atrás, daquele tempo que você aceitou Jesus. Parece que era diferente, mas o evangelho é o mesmo, a igreja é a mesma, a igreja do Senhor é a mesma, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela tem zelado do evangelho de Jesus, ela tem feito com que o evangelho do Senhor faça diferença na vida dessa cidade, na vida dos irmãos, na nossa vida. A igreja tem trabalhado para isso. Agora ela não trabalha sozinha, com o pastor e os obreiros. Essa igreja precisa de você, essa igreja precisa do teu esforço, lá na tua casa, com o teu vizinho, lá no grupo familiar, lá na tua célula, lá no seu departamento. Essa igreja precisa de você, porque você faz parte desse crescimento, você faz parte com que o evangelho continue sendo honrado e reconhecido, como deve ser reconhecido. E nós precisamos, irmãos, porque nós fomos chamados. Você tem uma chamada. Quem tem uma chamada de Deus aí? Nós temos uma chamada. A primeira chamada é a da salvação, aí vem as demais. Quem foi chamado para ser salvo, ele reconhece que não pode viver conforme a sua vontade,
conforme a sua carne, não é? Conforme o mundo, porque nós temos esses adversários, a carne, o mundo e o diabo, e nós precisamos ter discernimento, para que a gente não volte 2 passos atrás. O que o Evangelho nos ensina, é que a gente sempre deve olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho nos ensina para a gente não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O Evangelho nos ensina que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra você que é a igreja. Isso é Evangelho. Agora, passa-se o tempo, muito de nós, às vezes deixa isso de lado. Às vezes não damos tanta atenção. Colossenses 1,10 diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui a palavra está pedindo, né, e nos ensinando, para a gente reconhecer o Evangelho de Jesus, reconhecer o trabalho de Cristo, a importância do que Cristo fez pela igreja. Irmãos, nós não podemos tornar comum aquilo que o Senhor santificou. Existem coisas que nós não podemos abrir mão da nossa vida. Você pode abrir mão de um título, você pode abrir mão de uma empresa, você pode abrir mão de um casamento, de uma proposta, de uma viagem. Nós podemos abrir mão. Agora, aqueles que aceitaram Jesus, não podem abrir mão do Evangelho do Senhor. Custe o que custar, nós não podemos abrir mão do Evangelho, porque o Senhor confiou esse Evangelho a mim e a você. Nós não podemos abrir mão de forma alguma. E esse trabalho é da igreja. E você é a igreja. E nós precisamos ter esse cuidado. Agora, pastor, como que eu vivo de modo digno do Evangelho? Eu descobri isso aqui nesses 2 versículos. Paulo nos ensina que uma das primeiras coisas, existem várias, mas aqui eu tirei alguns ensinos, e diz assim, Paulo dizendo, uma das coisas que nós podemos ter e viver de modo digno, é o testemunho. Quando Paulo diz assim, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. A igreja que quer viver de modo digno do Evangelho de Jesus, deve ter um bom testemunho, longe da igreja e presente na igreja, longe do pastor e presente, longe do líder ou não, em casa ou fora de casa. A igreja, o Evangelho exige isso de nós. Nós temos um compromisso com o Evangelho, e o primeiro dele é ter testemunho de cristão, de crente, lá fora, quando estamos sozinhos. É o que o Paulo diz, olha, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, não importa se eu for ter com vocês, ou não estar com vocês, eu sei que vocês têm um bom testemunho. É isso que Paulo está ensinando. Se nós queremos viver de modo digno do Evangelho, nós temos que ter testemunho de crente, de cristão. Se eu tenho um bom testemunho, eu estou honrando o Evangelho de Jesus. E como eu tenho um bom testemunho, pastor, irmãos, é uma lição básica, é o ABC do crente, não é? E todos nós sabemos, as nossas condutas, a nossa vida, a transparência de nós todos, no nosso trabalhar, no nosso agir, né, no nosso falar, nós temos que ter transparência na nossa vida, um bom testemunho, um bom caráter, né? Ter um bom caráter nos negócios, ter um bom caráter na família, com a igreja, a gente não mentir, é básico isso, ter um bom testemunho, onde alguém nos olha e fala, ali é um crente, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas eu nem vi ele com a Bíblia, mas eu sei que ele é crente, só do jeito dele falar eu conheço um crente.
Irmãos, isso é tão sério, que se você vê uma pessoa na rua, pedindo esmola, bêbado, quando ele abre a boca, você conhece que ele é um desviado, porque já teve a marca do Evangelho, ele já está marcado, mesmo estando fora do Evangelho. A gente conhece um crente, uma pessoa que tem Jesus, é fácil, é muito fácil. Agora, muitos conseguem disfarçar isso, conseguem disfarçar, mas aqueles que tiveram a chamada de Deus, eles dão um bom testemunho. Onde você vai, você tem um testemunho do Senhor, você testifica dos céus, você testifica do Evangelho de Jesus. Pastor, como que eu prego, como que eu faço a obra de Deus? Não precisa a gente subir aqui, não precisa eu ser um líder de um departamento, onde eu estiver, eu posso anunciar o Evangelho de Jesus. Irmãos, é tão fácil, todo dia o Senhor coloca alguém do nosso lado, para reclamar, ou para falar alguma coisa, que você acha um gancho, de falar do Evangelho. A gente não fala porque a gente não quer, a gente não anuncia porque a gente tem uma certa preguiça espiritual, a gente não começa a evangelizar porque a gente não quer, porque condição tem, chances tem, irmãos, proposta tem para a gente falar do Evangelho. Às vezes no trabalho, você está trabalhando, você fala de Jesus, às vezes fazendo uma venda, negociando, você fala de Jesus. Você pode falar o Evangelho, onde você falar, onde você estiver, você pode infundir o Evangelho de Jesus, através da sua vida, através da sua boca. E se você não quiser falar, irmãos, o seu testemunho vai falar muito mais. Se você não quiser falar, não precisa, basta ter testemunho. Testemunho, ajude aqueles que estão ao seu redor, seja mais amável, enxergue mais o próximo. Nós precisamos ser igreja, não é? Enxergar mais os nossos irmãos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é ser igreja, isso é dar testemunho, ser samaritano. Irmãos, é muito fácil, e Paulo disse: eu quero fazer com que o Evangelho do Senhor seja exaltado, eu preciso dar testemunho. E a segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, é para nós viver em unidade. Ele diz assim: estais firmes em um só espírito, como uma só alma. Unidade. Nós somos uma igreja unida, amém? Nós somos uma igreja unida. Glória a Deus por isso. Mas pastor, será que nós somos? Né? O vice-pastor, o meu líder, não vai lá em casa, não dá. Às vezes eu faço aniversário, não vai quem eu chamo, né? Eu estou doente, não vai quem eu quero que vá na minha casa. Irmãs, a unidade da igreja não é somente o pastor ou os obreiros estarem presentes lá na tua casa, na hora da sua necessidade, na hora da sua alegria. A igreja do Senhor, é por isso que existem muitos obreiros e departamento. Quando o pastor não estiver, mas tem um líder lá com você. Se você reconhece Jesus, o Evangelho de Jesus, você já percebe: não, o pastor não está aqui, o vice-pastor não está, o meu líder de varões não está, mas está aqui o vice-líder, mas está aqui um irmão, glória a Deus que ele está aqui comigo. Essa pessoa está representando a unidade da igreja. Você não fica sozinho na sua casa, a não ser que você não comunique isso à igreja, a alguém. Se você fechar a sua boca, ninguém vai saber da sua necessidade, da sua alegria. Mas se você comentar com alguém, fala: irmão, eu preciso da oração de alguém, vai ter alguém lá para orar com você, vai ter alguém para interceder com você, ou ausente ou presente, mas vai ter. Isso é unidade. Essa igreja é unida, irmãos, ela é unida. Todo dia você vê um grupo aqui, outro ali, não fica ninguém de fora, a não ser que eu me exclua. Eu falo: não, eu não quero ninguém na minha casa, eu não quero ninguém, né, na minha família, eu quero viver tranquilo no meu cantinho. Aí é diferente. Mas se você
quer viver em unidade, irmão, você não vai ficar sozinho, porque essa igreja, ela é feita de unidade. Nós somos um povo unido, e é por isso que a igreja tem crescido. Uma igreja que não tem unidade, ela não cresce. Essa igreja tem crescido porque cada um de vocês tem feito algo para o evangelho, cada um de vocês tem feito algo com qualidade para o reino dos céus. Isso é unidade. Quando eu faço com um irmão, com o meu líder, e a liderança cresce, meu nome não foi citado, não, isso não importa. O importante é que a obra de Deus cresça. É o que João diz. Olha, não importa que Jesus cresça, o importante é que eu diminua, porque é assim que o evangelho funciona. Quanto mais você faz para a obra de Deus, mais a obra cresce e mais você diminui, porque é assim que funciona. Então glorifica a Deus, porque você tem vivido em unidade nessa igreja. E viver o evangelho de forma digna é viver em unidade, é ter testemunho, é viver em unidade, é ter uma fé genuína. Quando Paulo diz assim: lutamos juntos pela fé evangélica. Fé evangélica, irmãos, é preciso ter uma mesma fé, e nós, no nosso caso, é a fé evangélica, porque a fé evangélica, irmãos, ela é distinta das demais, ela é consciente, não posta em homem, em objetos, deuses ou em religião, mas no Filho do Deus vivo. A nossa fé evangélica vem de evangelho, a nossa fé é genuína em Cristo Jesus, e é por isso que nós temos que ter a mesma fé, o mesmo Deus, nós vivenciamos o mesmo Deus. Então a nossa fé tem que ser evangélica, vinda do evangelho. Se eu quero viver o evangelho de forma digna, eu tenho que ter testemunho, eu tenho que viver em unidade, e eu tenho que viver essa fé genuína, a fé do evangelho, uma fé que muda a vida das pessoas, uma fé que faz coisas tremendas. Viver do evangelho de Cristo é assumir a postura de Cristo em todas as esferas da vida, expressar a sua fé, deixar de lado a timidez. Tem crentes que são anônimos, porque não vive a fé evangélica. Ele chega num determinado lugar, ninguém sabe que ele é crente. Ele chega na empresa e ninguém sabe que ele é crente. Depois de 5 anos, aí chega lá um que vive a fé evangélica, e aí surge uma situação, ele entra para defender o evangelho, e aí é descoberto que ele é crente, não é? Mas irmão, você é crente, tem 5 anos que você está aqui. Mas aquele que vive a fé evangélica, aquele que defende a fé do evangelho, ele é diferente, irmãos. E nós precisamos deixar de lado a nossa timidez espiritual, sair do anonimato, mostrar a nossa identidade de crente, chegar nos lugares e dizer a paz do Senhor, não importa onde seja. Aí você chega no banco, vê o irmão lá, seu irmão, não, a paz do Senhor, meu irmão, não importa onde a gente estiver, nós precisamos declarar esse evangelho e dizer: eu sou crente, eu tenho uma fé genuína, eu vivo a fé do evangelho. Irmãos, nós precisamos ser assim, e com o passar do tempo a gente vai se intimidando. Não, pastor, isso é naquela época para os fanáticos. Não, ter testemunho não é só para fanático, ter testemunho, ter unidade e viver essa fé genuína é para o crente salvo. Isso aqui, irmãos, são bases para nós não podemos abrir mão disso. Isso são riquezas para o crente. Onde você estiver, declare a sua identidade de crente, né? É na escola, é na empresa, é na faculdade, é no meio da família. Alguém surgiu lá uma oportunidade para você fazer uma leitura, fazer uma oração. Não vai pregar demais, mas fale o evangelho. Isso é sair do anonimato e dizer: eu sou crente, e esse evangelho me transformou, esse evangelho me mudou, transformou a minha vida. E Paulo aqui ele diz que é para nós viver uma vida digna do evangelho.
Se eu deixo de anunciar a palavra, irmãos, eu não estou vivendo de forma digna. Se eu deixo de dar testemunho, eu não estou vivendo de forma digna da qual eu fui chamado. Se eu não vivo em unidade, eu não estou vivendo conforme o Evangelho do Senhor. E eu preciso ter isso na minha vida, eu não posso abrir mão. E por último, Paulo fala aqui, para a gente não valorizar as ameaças. Quem quer viver de forma digna do Evangelho, não valoriza as ameaças que vêm. Porque vêm muitas ameaças. Versículo 28 diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. O crente que vive o Evangelho, ele já vem, já ciente, que ele vai ter aflição, que ele vai ter dor. Irmãos, quando nós analisamos a palavra de Deus, Jesus fala: olha, vocês vão ter aflição. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. O que é isso, irmãos? É ameaça. Ninguém quer sair da parte acomodada. Ninguém quer deixar o mundo. Ninguém quer deixar a carne. Irmãos, as coisas que a carne quer são prazerosas, né? A bebida, a prostituição, a mentira, todas essas coisas que a carne domina, isso são prazeroso, né? Você mentir para se dar bem num negócio, você se disfarçar para sair de uma situação, tudo isso é fácil. A carne quer isso, são ameaças. A carne nos ameaça, o mundo nos ameaça, quando ele quer ditar regras na nossa casa, quando ele quer ditar regras na vida dos nossos filhos. O mundo, quando quer entrar na nossa vida e ditar o que nós devemos ou não devemos fazer, não é? Isso é ameaça. O diabo, quando bate na nossa porta, não é? Com problemas espirituais, com problemas financeiros, eu não sei, são ameaças que vão vir, mas Paulo diz: olha, não valorize as ameaças. Não preocupe, se você quer viver de forma digna do Evangelho, não valorize as ameaças, porque Jesus teve muita ameaça, e ele fez de conta que não existia, né? Ele fez de conta que nem existia. Paulo teve muitas ameaças, mas ele disse: olha, não importa, se eu morrer, estou satisfeito. Estevão teve ameaça, mas ele não negou, preferiu morrer apedrejado. Nós não somos diferentes. Às vezes a nossa ameaça é diferente uma da outra, mas temos. Agora, você que é chamado ao Evangelho, você tem força do Evangelho para vencer as ameaças da vida. A enfermidade pode vir na sua vida, e você precisa vencer essa ameaça. O problema financeiro vai chegar, irmãos. Ninguém está isento disso. O camarada pode ter uma conta gorda no banco, pode ter muitas propriedades, e a sua vida virar de ponta cabeça. Pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo constantemente em ameaça. Mas aquele que tem o Evangelho de Jesus no coração, ele não teme, ele não valoriza essas ameaças. Pode vir, eu já venci tantas e vou vencer a próxima. Eu já venci muitas e com o Senhor vou vencer todas que vierem. O crente verdadeiro, o crente que vive o Evangelho, ele não valoriza as ameaças. Quando eu valorizo as ameaças, eu deixo o Evangelho. Quando eu valorizo a ameaça, eu deixo o pecado entrar na minha vida. Eu deixo o mundo ditar regras na minha vida. Mas quando eu não valorizo, eu falo: não, isso aí não importa. Eu estou guardado no Senhor. Então problemas virão, né? Mas nós precisamos vencer. E aí no verso 28, terminando o verso 28, e eu quero concluir aqui, Paulo diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, né? Tudo isso que a gente vive, irmãos, tudo isso que a gente vivencia, foi Deus que permitiu. Para quê? Para que a gente alcance a salvação. Se você quer chegar lá no final, se você quer encontrar com o Senhor, nós precisamos valorizar o Evangelho do Senhor. Nós precisamos viver esses pilares aqui, ter bom testemunho, viver em unidade,
ter uma fé genuína, não valorizar as ameaças, para que a gente possa alcançar a salvação. Paulo diz, olha, pois o que é para eles prova de evidente destruição ou perdição, o mundo olha para nós e fala, gente, esse povo é perdido, o que esse povo quer todo dia na igreja? O que esse povo está buscando lá na igreja todo dia? O que tem lá? Para eles acham que a gente está perdendo tempo, mas para nós é salvação. Para nós é salvação, é ganho, é ganho. E Pedro, quando estava vivenciando isso aqui com o próprio Jesus, ele olha e fala, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus falou assim, o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus volta para Pedro e diz, olha, todos que deixaram pai, mãe, filhos, esposa, bens, tudo, por amor de mim, vocês terão 100 vezes mais nessa terra, e a vida eterna. Irmãos, só a vida eterna já compensa servir o Senhor, não precisa de mais nada, o restante que vier é lucro. Se você tem a vida eterna, a salvação na sua vida, já está no lucro. O que vier, irmãos, depois disso, para nós, é presente de Deus. Se vier 100% está bom, se vier 1% está bom, e se não vier, amém. O importante é que a gente viva de forma digna o Evangelho de Jesus, e o Senhor conta comigo e com você, para testemunhar desse Evangelho. Então saia daqui hoje, como tem saído todos os dias, eu sou crente no Senhor, e eu vou fazer a minha parte. A igreja, ela precisa que cada um de nós façamos a nossa parte, com o nosso testemunho, e louvamos a Deus. Eu, por exemplo, eu ainda não vi ninguém chegando para mim, para reclamar de um testemunho de um crente aqui. Não, que roubou, que matou, não. Às vezes essa notícia vem do próprio crente, porque ele reconhece que ele errou. Aí antes que as pessoas venham falar, ele já chega e fala. Isso é o que? É viver de forma digna, porque nós estamos sujeitos a cair. Eu não posso sair vivendo do jeito que eu quero. E aí o mundo olha e fala, gente, mas aquela igreja não tem nada de Deus. Mas nós louvamos ao Senhor, que essa igreja tem sido sal, tem sido luz aqui em Trindade. Irmãos, e tudo isso é para a glória de Deus, mas só é possível porque você tem dedicado a sua vida em perder muitas coisas por amor do Evangelho. Você tem negado a si mesmo, você tem deixado às vezes de viver a sua vontade, para viver o Evangelho de Jesus, e isso é ganho na sua vida, isso você só tem a ganhar. Continue honrando o Evangelho do Senhor, continue desenvolvendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça com excelência, porque isso vai ser reconhecido com o Senhor, lá na glória. Quando você chegar lá, você vai ser reconhecido, vai ter pedrinhas lá na sua coroa, né? Pessoas vão se converter, porque você fez algo aqui na terra, porque você fez parte de um grupo familiar, e lá está você cantando um hino, às vezes não está tão afinado, mas aquele hino converteu alguém, foi instrumento de Deus para converter alguém. Você está lá trazendo uma palavra muito breve, às vezes não sabe nem falar direito, mas aquela pessoa ouviu, e com isso ela aceita Jesus. Isso é Evangelho, isso é viver com dignidade. Não, eu estou cansado, mas hoje eu vou fazer a obra do Senhor. Isso é viver com dignidade, irmão. Você foi chamado para isso. Não importa o que aconteça na sua vida, mas viva com dignidade o Evangelho do Senhor. Isso é para você que é a igreja. Muitos queriam estar aqui, mas ainda não podem, porque o mundo tem aprisionado, a carne tem aprisionado, o diabo tem aprisionado, mas nós já fomos libertos, amém? Nós já fomos libertos
pelo Evangelho de Jesus, pela palavra, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Agora não podemos cruzar os braços e esperar Jesus chegar. Eu estou bem, eu já ganhei a minha salvação, não importa. Irmãos, nós precisamos descruzar o braço, sacudir a poeira e ir avante, seguir a palavra de Deus e fazer acontecer com o nosso testemunho. Amém? Deus abençoe a todos.